Ele entrou no avião acreditando que seria apenas mais um dia comum. Mas, ao olhar pela cabine, seus olhos congelaram. Lá estava ela, a mulher que ele nunca esqueceu. E nos braços dela, algo que poderia mudar tudo. O coração dele disparou, a mente girava em 1000 pensamentos e uma lembrança esquecida começou a bater de volta. Como ele poderia ter passado tanto tempo sem perceber? E, naquele instante, ele sentiu que uma verdade escondida estava prestes a explodir em sua vida. Mas o que exatamente ela estava escondendo? E por que isso agora parecia mais intenso, mais impossível de suportar? O sol ainda mal iluminava o céu, tingindo de laranja as fachadas desgastadas da cidade. Ele caminhava lentamente pelas ruas silenciosas, sentindo o peso do casaco pesado que mal protegia contra o frio da manhã. Cada passo ecoava contra o chão molhado, refletindo as luzes distantes dos postes. Apesar do sucesso, da riqueza acumulada e da vida confortável, havia um vazio que nem todo o dinheiro podia preencher. O cheiro do café fresco das cafeterias recém-abertas misturava-se ao perfume úmido da chuva da noite passada, e por um instante ele se permitiu imaginar um outro tempo, uma outra vida, antes de perceber que a realidade era insuportável. No apartamento, a rotina era silenciosa e quase dolorosa. O brilho fraco da lâmpada revelava pratos sujos na pia, jornais espalhados pelo chão e cartas que ele nunca teve coragem de abrir. Ele se sentou na poltrona de couro, encostou a cabeça na mão e olhou para a cidade que acordava lentamente do outro lado da janela. Cada som parecia distante, cada luz parecia fria. Um aperto crescia no peito a cada segundo, uma sensação de que algo essencial estava faltando. Ele tomou um gole do café, mas o amargor parecia mais intenso, como se refletisse o peso das memórias que insistiam em surgir. Enquanto segurava a caneca, o pensamento dela invadiu sua mente. Não era apenas o rosto ou o sorriso, era tudo que ele havia perdido. Cada palavra que não disse, cada momento que ignorou. A memória trouxe dor e arrependimento em doses iguais, quase físicas, e ele fechou os olhos tentando se concentrar, mas os pensamentos continuavam a persegui-lo, insistentes como sombras que não podiam ser afastadas. Do outro lado da cidade, ela despertava com o som do bebê chorando. O pequeno ainda não entendia de horários, de silêncio ou de manhãs frias. Ela se levantou rapidamente, sentindo o calor frágil que preenchia os dedos gelados da criança. O outro gêmeo ainda dormia, respirando de forma irregular, mas tranquila, o que só aumentava a tensão em seu peito. Cada passo que dava era uma mistura de cuidado e medo, a responsabilidade esmagadora de proteger aqueles pequenos seres que dependiam inteiramente dela. Enquanto observava o céu cinzento pela janela, ela sentia o peso das decisões tomadas sozinha. Cada escolha era carregada de sacrifício e segredo, e havia momentos em que pensava se tudo aquilo valeria a pena. Mas havia também esperança, um fio tênue que a fazia acreditar que o futuro poderia ser diferente, se tivesse coragem suficiente. Havia segredos que guardava com zelo, como objetos frágeis que poderiam se quebrar se expostos. Segredos que, se revelados, mudariam tudo. Ele se preparava para o voo. Olhou-se no espelho, ajustando a gravata, e tentou reconhecer o homem que via refletido. Havia sinais de desgaste, linhas finas marcando o rosto, olhos que carregavam noites mal dormidas e dias vazios. Por fora, a aparência era impecável. Por dentro, a solidão era profunda. Cada detalhe parecia gritar que o sucesso profissional não preenchia lacuna no coração, que havia algo muito maior do que ele podia controlar. No aeroporto, o movimento era intenso, mas ele caminhava como se estivesse em câmera lenta. Cada gesto calculado, cada passo ecoando contra o piso frio. O cheiro de café, perfume e comida misturava-se em uma sinfonia de sensações que só aumentava a tensão silenciosa. Sentou-se próximo à janela, observando os aviões que subiam e desciam, e não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar sua vida de forma irrevogável. Ela, preparando-se para o mesmo voo, fechava cuidadosamente a mochila com os pertences dos bebês. Cada movimento era quase ritualístico, como se pudesse proteger a si mesma e as crianças do que estava por vir. O coração batia rápido, misturando medo, ansiedade e uma excitação silenciosa. Cada passo aproximava de um reencontro que não era apenas casual. Carregava histórias não contadas, sentimentos guardados, um passado que jamais poderia ser apagado.
Quando finalmente entrou no avião, encontrou seu assento e tentou se concentrar na janela. O mundo lá fora parecia irrelevante. Mas ao virar levemente o rosto, algo fez seu coração parar. Ela estava ali, exatamente à sua frente, segurando 2 bebês nos braços. A visão parecia surreal, como se fosse uma cena de cinema. Um silêncio interno tomou conta, um grito invisível que ninguém mais podia ouvir, uma mistura de choque, dor e confusão. Tudo o que ele pensava estar sob controle desapareceu. O olhar dele se cruzou. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Palavras morreram na garganta, memórias invadiram a mente em flashes quase dolorosos. Ele queria falar, mas o som não saía. Queria se mover, mas os pés pareciam colados ao chão. Cada detalhe, a forma como ela segurava os bebês, o olhar cansado, mas determinado, a expressão que parecia esconder algo, consumiu-o por completo. Era como se passado, presente e futuro se condensassem naquele instante. Ela sentiu a mudança no ar, uma tensão silenciosa que acelerava seu coração. Havia algo familiar na expressão dele, algo que despertava emoções que não podia nomear. Cada gesto dele parecia carregar perguntas sem resposta. Mas havia também medo, medo do que poderia vir a seguir, do que poderia ser revelado. Um segredo pesado pairava entre eles, invisível para todos, mas impossível de ignorar para aqueles no centro da história. O avião começou a taxiar, mas eles permaneceram presos naquele instante, observando-se em silêncio. Nenhum passageiro parecia notar, ou talvez o mundo inteiro tivesse desaparecido para eles, deixando apenas aquela conexão carregada de emoção e mistério. Cada segundo se estendia, carregado de perguntas não respondidas, emoções à flor da pele. O cheiro do café, o barulho dos motores, o frio da manhã, nada disso importava. Apenas aquele momento, apenas aquele segredo, apenas aquela tensão que ambos sabiam existir. Ele tentou se recompor, respirando fundo, mas era inútil. A mente corria mais rápido que o corpo, revivendo memórias, momentos e cenas esquecidas. A dúvida o consumia, misturando raiva, saudade, medo e desejo de respostas. Ela sentia algo parecido, alívio e tensão, medo e esperança, tudo ao mesmo tempo. E os bebês, inocentes, continuavam a descansar, pequenos e frágeis, símbolos de uma verdade ainda por vir. O avião acelerou na pista, o coração dele acelerou junto. Ele sabia, sem saber como, que nada seria igual depois daquele voo. Algo estava prestes a explodir, mudando vidas e sentimentos de formas irreversíveis. Mas o que exatamente? Ele não podia adivinhar. Ela não podia imaginar. E os bebês não tinham ideia do impacto silencioso que carregavam. O motor rugiu, o avião decolou e a cidade ficou para trás. Mas dentro dele nada se elevava, apenas o peso crescente de perguntas que precisavam de respostas. Algo secreto, algo escondido, algo que ele ainda não podia entender, mas se prometia vir à tona a qualquer instante. E enquanto olhava para ela segurando os gêmeos, sentiu que a vida havia preparado uma virada inesperada, cruel e irresistível. E então, por um instante que durou uma eternidade, seus olhos se encontraram novamente, e uma pergunta silenciosa pairou no ar. O que ela estava escondendo? E como isso mudaria tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida? O avião continuava a subir, cortando as nuvens com o rugido constante dos motores. Ele não conseguia desviar os olhos dela. Cada gesto, cada olhar, parecia carregar mensagens que ele não sabia decifrar. A coragem finalmente tomou conta, e ele se aproximou devagar, o coração batendo tão rápido que parecia querer saltar do peito. Oi. A palavra saiu quase sussurrada, rouca pelo nervosismo. Ela ergueu os olhos, surpresa, mas não recuou. O silêncio pesado se espalhou pelo espaço entre eles, preenchido apenas pelo som abafado dos motores, pelos bebês que se remexiam nos braços dela. Ele respirou fundo e, finalmente, perguntou: "São meus?" Ela engoliu em seco, fechou os olhos por um instante e assentiu, como se a confirmação fosse ao mesmo tempo libertadora e dolorosa. O choque o atingiu como um soco no estômago. Tudo ao redor desapareceu. A luz suave da cabine, os assentos, o murmúrio distante dos passageiros. Só restava ele, tentando absorver a verdade que mudaria sua vida para sempre. Os gêmeos, pequenos e frágeis, dormiam quase sem perceber a intensidade do momento. Mas para ele,
Cada respiração deles era um lembrete de um amor que existia sem que ele sequer soubesse. Ele sentou-se ao lado dela, incapaz de falar. A mente girava em círculos. Como poderia ter perdido tanto tempo? Como não perceber antes? E, acima de tudo, por que ela nunca contou? Uma onda de culpa e arrependimento apertava o peito, e ele fechou os olhos, lembrando de todos os momentos perdidos, das palavras que nunca disse, das memórias que poderiam ter sido diferentes. Ela, por outro lado, sentia uma mistura de alívio e medo. Alívio porque finalmente ele sabia a verdade. Medo porque não sabia como ele reagiria, se conseguiria perdoar ou se afastaria como antes. Cada decisão tomada até ali tinha sido para proteger os filhos e manter a paz, mas agora a verdade exigia mudanças profundas. Ele começou, mas a voz falhou. Eu não sei o que dizer. Suas mãos tremiam, incapazes de tocar os bebês sem medo de quebrar algo precioso. Ela sorriu tristemente. Não precisa dizer nada agora. Apenas observe. Aprenda a conhecê-los. Eles são parte de você, mesmo que tenha demorado a descobrir. As palavras penetraram como facas, carregadas de emoção e dor silenciosa. Ele fechou os olhos, sentindo cada erro do passado, mas também uma centelha de esperança. Finalmente havia uma chance de reconstruir, de participar da vida daqueles pequenos que, sem saber, já o amavam com a pureza da inocência. O restante do voo foi silencioso, mas carregado de tensão e pequenas descobertas. Ele observava os gêmeos. Cada expressão, cada gesto parecia contar algo. Sorrisos tímidos, mãos que se esticavam, suspiros suaves, pequenos sinais de vida que revelavam quanto a existência é frágil e preciosa. O tempo perdido não voltaria, mas ainda havia espaço para amor, conexão e reconstrução. Quando o avião começou a descer, uma ansiedade diferente surgiu. Era a antecipação do próximo passo, o que fariam quando desembarcassem. Ele sabia que não poderia simplesmente ir embora, e ela sabia que não poderia ignorar o impacto que aquele reencontro teria sobre os filhos. O coração de ambos batia acelerado, misturando medo, esperança e responsabilidade. Ao sair do avião, a cidade parecia diferente. O ar frio da manhã bateu nos rostos deles, e ele sentiu que nada seria como antes. Ela caminhou à frente, carregando os gêmeos, enquanto ele a seguia em silêncio, tentando encontrar palavras que não existiam. Cada passo era um peso, cada olhar, uma pergunta sem resposta. Chegaram a um pequeno parque, um lugar simples, com árvores que se balançavam levemente ao vento e bancos de madeira gastos pelo tempo. Ali, sentaram-se, permitindo que a tensão diminuísse, mas sem perder a intensidade do momento. Ele olhou para ela, encontrando finalmente coragem para falar. Eu prometo que vou tentar. Vou estar aqui. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Não vou cometer os mesmos erros de antes. Ela assentiu, sentindo lágrimas escorrerem silenciosamente. Eu sei. Mas saiba, eles sentiram sua ausência. Cada passo que dei foi para protegê-los de dores que você nem imagina. Ele engoliu em seco, o peso da culpa misturado à determinação de fazer diferente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia uma oportunidade real de redenção. Os bebês começaram a se remexer, e ele estendeu as mãos, finalmente tocando-os com cuidado. O contato foi imediato, instintivo, carregado de energia silenciosa que uniu os três em uma conexão invisível, mas poderosa. Horas se passaram no parque. Ele contou histórias pequenas, inventou vozes engraçadas para os gêmeos, e até os sorrisos tímidos das crianças começaram a quebrar barreiras invisíveis que a distância e o tempo haviam criado. Ela os observava com um misto de alívio e cautela, consciente de que cada gesto dele agora tinha peso e significado. Mas não era apenas alegria. Havia decisões difíceis a tomar. Ele precisava provar que estava pronto para assumir responsabilidades, fazer sacrifícios além do conforto de sua vida anterior. Ela precisava decidir se permitiria que ele participasse verdadeiramente, se confiaria que o passado não se repetiria. Quando a tarde caiu, o céu pintado de laranja e rosa refletia nas poças de chuva espalhadas pelo parque. Eles se levantaram, sabendo que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também de possibilidades. Ele segurou a mão dela, silenciosamente prometendo que não a decepcionaria. Ela apertou a mão dele, entendendo que, mesmo com medo, havia esperança de reconstruir algo precioso juntos.
No caminho de volta, ele olhou para os gêmeos dormindo no carrinho, e uma pergunta silenciosa pairou em sua mente: como proteger essas vidas de tudo que ele mesmo havia perdido e ainda carregava dentro de si? O peso da responsabilidade misturava-se à emoção, e cada escolha dali em diante teria consequências profundas. Chegaram ao apartamento dela, simples, mas cheio de vida e memórias. Ele se ajoelhou ao lado dos bebês, olhando-os com intensidade quase dolorosa. Respirou fundo e diz: eu não vou falhar com vocês. Nunca mais. Ela observava, lágrimas silenciosas escorrendo, e respondeu: então me prove. Me prove que podemos ser uma família, mesmo depois de tudo. Naquele momento, algo mudou. Não era apenas sobre perdão ou redenção. Era sobre a oportunidade de construir algo real, de se tornar pai, parceiro, presente. Gestos falavam mais alto que palavras. Um toque, um olhar, um sorriso. Pequenas coisas se carregavam significados enormes. A noite caiu, e sentaram-se juntos, os gêmeos finalmente dormindo tranquilos. O silêncio era confortável, carregado de emoções, lembranças e esperança. Ele olhou para ela e sussurrou: Será que realmente podemos reconstruir tudo? Ela respondeu com um sorriso tímido e lágrimas nos olhos. Só o tempo vai dizer, mas estou disposta a tentar, se você estiver. E enquanto as luzes suaves iluminavam o quarto, ficou claro que, apesar do passado dos erros, havia uma chance real de felicidade. Mas uma pergunta permanecia, ecoando silenciosa. Será que o amor e a verdade serão suficientes para curar tudo e manter essa família unida? Ou ainda segredos que podem ameaçar o que acabaram de encontrar? O amor verdadeiro exige coragem, perdão e presença. Às vezes, a vida nos dá segundas chances, e os erros do passado podem ser transformados em oportunidades de construir algo maior. Proteja quem você ama. Valorize cada momento e nunca subestime o poder da verdade e da conexão humana.